estar com os irmãos aqui e ter essa comunhão gostosa. Hoje pela manhã passamos um bom tempo aqui conversando com o pastor, com alguns irmãos, e depois ainda almoçamos aqui. Foi muito boa essa comunhão e tem sido bom vir aqui encontrar novamente uma igreja que está firme, prosseguindo, caminhando conforme o Senhor tem orientado na sua palavra. Isso é muito bom para aqueles que temem ao Senhor chegarem a encontrar irmãos que caminham com a mesma fé, com o vigor daqueles que estão prosseguindo para o alvo. Amém. Eu queria pedir que os irmãos estivessem comigo lendo no capítulo 5 de Hebreus. Vamos ler a partir do versículo 8 até o versículo 14. Hebreus capítulo 5, de 8 em diante. Assim que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto os fizestes negligentes para ouvir. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não de alimento sólido, ou não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, estamos diante da Tua palavra, Senhor. Queremos Te pedir o auxílio do Teu Espírito Santo, para que Tua palavra seja trazida a nós, Senhor. Nos conduza a crer na Tua verdade, Senhor, pela ação do Teu Espírito Santo, e também a viver conforme a Tua verdade, Senhor, ainda pela graça que se nos é concedida por Jesus. Amém. Quero Te pedir também Teu auxílio, Senhor, na transmissão das Tuas verdades. Que o Senhor esteja me auxiliando aqui, me conduzindo e preparando os nossos corações para que Sua palavra seja bem recebida. Em nome de Jesus. Amém. Esse será o texto que eu quero trabalhar com os irmãos. Ele é um texto um pouco extenso, mas antes de trabalhar com ele, eu queria que nós fôssemos a outro versículo. 1 Pedro, capítulo 2, verso 2. Nós vamos inicialmente apreciar esse verso. Depois estaremos voltando ao texto de Hebreus. Eu creio que é um versículo já bastante conhecido dos irmãos. 1 Pedro 2,2 nos diz assim: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Esse versículo em Pedro, eu preferi vir a ele para iniciar falando sobre o que eu tenho a falar aos irmãos hoje. Nosso tema se refere ao nosso crescimento espiritual, ao caminho que temos que trilhar todos, e eu diria assim, o tema seria: nós precisamos ser mestres, ou nós devemos ser mestres. E eu queria passar aos irmãos aqui a percepção de que esse crescimento do qual estamos falando, ele deve ser algo natural em nossas vidas, e que, se não estamos crescendo, há alguns riscos associados a esse não crescimento que devemos atentar. E, se Deus nos permitir, queremos ainda falar sobre o recurso que Deus nos dá, nos tem dado para, por meio dele, crescermos.
estas coisas aqui eu quero falar aos irmãos, se Deus nos permitir. Então, voltando aqui ao texto de Pedro, nós vemos Pedro fazendo um apelo. De uma forma muito intensa, ele diz: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional. Nessa figura que Pedro já está ao fazer ao colocar dessa forma para os irmãos, nós já vemos uma figura aqui que nos é muito comum, a figura de um bebê, uma criança recém-nascida, e um bebê que ao nascer logo, nós já sabemos disso, quem é pai inclusive sabe a avidez de um bebê procurando o peito da sua mãe. As mães sabem mais ainda, porque elas percebem que o bebê fica agoniado, desejando o peito, e só se satisfazem quando estão então tomando aquele leite do peito. E essa figura é a figura que Pedro nos remete aqui. Desejai afetuosamente o puro leite racional. Esse desejo muito intenso, assim como um bebê tem, ao estar morrendo de fome, buscar o peito da sua mãe, Pedro nos recomenda a todos aqueles que querem crescer, que busquem a palavra de Deus dessa forma, com muita avidez, afetuosamente, de uma forma fervorosa, buscar esse leite que é o leite aqui chamado racional, algumas versões dizem leite espiritual, não falsificado, puro leite. E esse desejo ardente é o que deve estar presente em todo aquele que nasce novamente, todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que experimenta que o Senhor é bom, todo aquele que vê a obra de Cristo Jesus e se rende a Ele e se entrega a Ele, porque ao ver tudo aquilo que o Senhor nos oferece por meio de Jesus, ele busca ardorosamente, assim como um bebê recém-nascido busca o peito da sua mãe. E o que Pedro está dizendo aqui, essa forma de buscar esse leite não falsificado, é a forma que vai conduzir esse bebê ao crescimento. E nós sabemos bem, bebês crescem rapidamente. Um ano é muito tempo para a gente, quem vê o bebê nascendo e depois vê um ano, vê o quanto ele se desenvolveu. E o leite materno tem um papel fundamental no desenvolvimento do bebê. Ele exatamente vai crescendo ao ser alimentado, porque ali tem tudo o que ele precisa para se desenvolver. Assim é a palavra de Deus. Devemos buscar ardorosamente, porque temos nela tudo o que precisamos para crescer. Assim como Pedro diz aqui, porque por ele vai crescendo. Então, a primeira coisa que eu queria deixar claro é que todo aquele novo nascido deve buscar ardorosamente a palavra de Deus, que é o meio pelo qual Deus usa para que esteja crescendo. Nós crescemos, nós estamos sempre se desenvolvendo ao buscar esse leite de forma ardorosa, afetuosa, e assim então vamos crescendo. Essa é a primeira figura que eu queria que os irmãos tivessem em mente. E agora nós vamos então para Hebreus. Voltamos a Hebreus, o texto que nós lemos no início, porque nem sempre há crescimento. Na vida natural, nós conhecemos e temos, eu creio que os irmãos também, conhecimento de crianças que tiveram dificuldades em crescer. E só que isso se torna algo que não é natural. Não é normal uma criança não se desenvolver. Passa 1 ano, 2 anos, e se a criança não está crescendo, não está se desenvolvendo, os pais que são preocupados olham e dizem: peraí, tem alguma coisa errada, e vão buscar logo o médico. Então vão procurar saber o motivo do não crescimento. São diversos motivos que geram esse não crescimento numa criança, mas de certa forma na vida normal, na nossa vida natural,
isso é raro. Esse fato de não desenvolver, de não crescer, é algo que não é tão comum. O mais comum é crescer. Mas parece que muitas vezes isso não é na mesma proporção na vida espiritual. Muitas vezes nós olhamos muitos cristãos que passam muito tempo e não se desenvolvem. Não tem sido, pelo menos aos olhos ao vermos a igreja num conjunto maior, não a congregação só, nós parecemos perceber que esse fato de não crescer é algo muito mais comum do que na vida natural. É incomum vermos uma criança com problema de crescimento, mas parece que tem sido comum ter esse tipo de problema no seio da igreja. Isso é algo muito preocupante. E é por conta disso que nós vemos aqui o texto que o escritor aos Hebreus trata disso. Mas antes de entrar, eu fiz questão de ler o verso 8 em diante, porque na realidade o escritor aos Hebreus aqui vem fazendo uma exposição muito bela sobre Jesus, sobre a pessoa dele. Ele fala do Filho, inclusive o primeiro verso de Hebreus já mostra como Deus fala por meio de seu Filho. E aí então ele vai apresentando Jesus, comparando com os anjos, comparando com Moisés, comparando com a obra de Moisés e mostrando a obra grandiosa dele na cruz. A obra grandiosa dele da redenção apresenta Jesus como sacrifício e sumo sacerdote. Então parece que ele vai se animando e vai falando e apresentando cada vez mais Jesus. Mas chega aqui nesse ponto, ele fala sobre o Filho que ainda homem aqui na terra obedeceu, aprendeu a obediência pelo que ele padeceu, pelo que ele sofreu. Ele parece ter olhado para o Cristo obediente, o Cristo, o Filho aqui homem, obedecendo a Deus todas as coisas, e esse, inclusive nessa obediência, consumando e completando a salvação que nos alcançou. Parece que a também é poderosa para nos transformar pelo seu Espírito, pelo Espírito de Deus, dia a dia, para sermos santificados, mais parecidos, mais santos como Ele é santo. Assim é a vida daquele que nasce de novo. Se não há esse fruto de justiça, se não há esse fruto de santificação, é necessário parar e perguntar: Cristo habita em mim? Cristo de fato está vivendo em mim? Ou eu apenas fui convencido de que estar na igreja é melhor? Fui convencido de que a fé reformada é boa? Fui convencido de que é melhor estar no meio daqueles que falam de Deus do que daqueles que estão no mundo aproveitando de uma forma duvidosa? Será que apenas foi isso? Ou será que eu recebi a Cristo? Será que Cristo foi colocado em minha vida? E então, se Cristo está em mim, é necessário dar o fruto para a justiça. É necessário aparecer não como algo que eu faço, mas como aquilo que frutifica de Deus em mim. Mas é interessante, a santificação é algo que Deus, e é sempre difícil muitas vezes alguns entenderem a graça e a santificação, às vezes pensam em coisas complicadas. Mas eu faço ou é Deus que opera? De fato, Deus opera em nós quando nós obedecemos pela fé. Eu penso na santificação como a figura da passagem do povo de Israel pelo Rio Jordão. Eu penso, a imagem que nós temos em geral da passagem do povo de Israel pelo Mar Vermelho é muito conhecida. Deus abre primeiro as águas e aí o povo passa. Mas não foi assim na passagem do Rio Jordão. Estava lá inclusive o Jordão transbordando. Estava cheio, tão cheio que já estava além dos limites. E Deus chega e diz: o povo vai prosseguir, bota a arca na frente e eles vão passar. E ninguém viu a água se abrindo, ninguém viu aquele movimento das águas. Eles estavam caminhando e o rio estava ali, o rio cheio. Como é que a gente passa? Obediência pela fé, conduzindo o povo pelo rio Jordão. E aí então o que acontece? Eles passam, no momento que seus pés tocam
as águas se retêm e aí então é possível passar. Mas sem a obediência por meio da fé que da palavra de Deus, a fé na palavra de Deus que eles deveriam achar, eles não veriam o rio sendo contido. É necessário, nessa santificação, recebermos a palavra do Senhor, assim como vemos lá em Hebreus, ele dizendo: vocês, ao contrário, negligentes, vocês precisam ser diligentes e obedecendo a palavra de Cristo. Vamos voltar a Hebreus, e é inclusive esse fato que nós queremos destacar. Essa santificação nos é operada pela graça de Deus, mas há algo da obediência por meio da fé que devemos estar caminhando nisso. Vamos voltar agora ao verso 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, ou para os maduros, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Vejamos, aqui na realidade a figura que o escritor aos Hebreus faz, essa comparação, ele faz nesse texto, de um bebê com um adulto. De fato, esse é o desenvolvimento que ele está colocando. Aí eles bem, o bebê se alimenta de leite, mas os adultos, os maduros, se alimentam de alimento sólido. Os bebês, eles não estão experimentados. A tudo que eles vão viver pela primeira vez. Os bebês não sabem ainda o que está pela frente. Aquele que está experimentado, o termo já mostra, tem experiência. Que tipo de experiência a gente vai ver daqui a pouco? Quem é adulto já conhece, já viveu, inclusive é o que se deve. A gente sabe que muitas vezes a gente encontra pessoas que deveriam ser maduras, deveriam pela idade, pelo tempo decorrido, assim como diz aqui, já terem experiência suficiente para se conduzirem bem. E muitos não vivem assim, mas é o que deveria ser. E a figura que o escritor nos mostra, aquele que é maduro, ele já é experimentado, ele já viveu o suficiente para saber caminhar. O que é menino, aquele bebê, ele não consegue discernir, ele não percebe, inclusive, o que é bom ou o que é ruim. É por isso que nós não deixamos um bebê numa casa com a tomada descoberta. Ele não discerne o risco da energia elétrica, até que ele toque lá, e aí ele vai ser experimentado na energia elétrica, e se não for uma voltagem muito grande, ele vai ali a partir de então, sendo experimentado, não querer topar mais, mas até então ele não tem discernimento algum sobre aquilo. Só que aquele que é experimentado, ao adulto, deve discernir, tem as faculdades exercitadas para discernir tanto bem quanto mal. Esse contraste que o escritor aos Hebreus nos mostra, nos leva a ver como devemos ser em nossa vida. Nós devemos ser adultos, ou caminhar para ser adultos. Aqueles que estão há pouco tempo na igreja, é claro que esta palavra é para nos animar a prosseguir, saber que eles não chegaram e vão ficar. Eles devem chegar e caminhar, prosseguindo para o alvo, correndo atrás daquele prêmio da soberana vocação do nosso Senhor Jesus, indo para esse alvo, prosseguindo, fazendo como Paulo disse. Aqueles que estão há muito tempo na igreja já devem se medir exatamente uma medida de maturidade, olhar para as suas vidas e verificarem se já são experimentados, se já possuem discernimento, se já estão pelo tempo decorrido respondendo ou correspondendo àquilo que receberam. Bem, nós vemos aqui então o escritor nos dizendo: qualquer que se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça. Nossa vida espiritual, para sermos experimentados, não é da forma como nós temos ouvido muitas vezes por aí, muitos ensinando coisas sobrenaturais acontecendo. Não, ser experimentados pela palavra, ser experimentados no manuseio das Escrituras.
em contato com a verdade de Deus. Mas não é apenas saber. É exatamente aqui onde ele diz: o mantimento sólido é para os perfeitos ou para os maduros, os quais, em razão do costume, em razão da prática, em razão de estarem praticando, é não apenas ouvir e saber a palavra, mas é ouvir e pôr em prática. É exatamente esse caminho de santificação que nós vemos Deus operando em nós quando vemos a palavra de Deus e recebemos como palavra de Deus, e ainda que ela nos leve a quebrar a nossa vontade, nós dizemos: eu vou fazer porque assim diz o Senhor. Eu vou estar amando porque assim diz o Senhor. Eu vou perdoar porque assim diz o Senhor. Eu vou estar fazendo porque a palavra dele me diz. E aí então a obra de Cristo vai sendo completada e trabalhada em nós quando eu creio que para fazer isso, para perdoar, para vencer pecados, para estar pregando o Evangelho, para qualquer coisa, eu então, em obediência, eu vou dependendo dele, sabendo que ele me assiste, me auxilia com sua graça. Aquele texto, inclusive, de Tito, que diz lá, inclusive ele fala que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação aos homens. Mas não foi só isso, é continuação. Aí, inclusive, eu gosto muito da pregação puritana, porque ela traz isso junto. A fé que é concedida pela graça, a graça então traz a fé, mas ela não é aquela fé que fica apenas de uma forma vazia, não, é uma fé que vai ser materializada na vida. Como a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, também ensinando-nos a renunciando às paixões mundanas. Vivamos no presente século, não é no futuro, não é no vindouro, no presente século, santa, justa e piedosamente. Essa graça de Deus opera quando recebemos a palavra dele, quando obedecemos a palavra dele com fé. Quando olhamos e não agimos como aqueles irmãos que estavam sendo destinatários da Epístola aos Hebreus, não agimos como negligentes ao ouvir a palavra, pelo contrário, diligentes ao receber a palavra e ao então fazer dela costume em nossas vidas, fazer dela prática em nossas vidas. Então, os quais, em razão da prática, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Alguém que cresce no Senhor, cresce na graça, cresce como experimentado na palavra da justiça, ele recebe de Deus condição de perceber o mundo à sua volta, perceber o seu problema principal e lidar com ele, perceber os problemas que tem os outros e lidar com eles pela palavra de Deus. Discerne o que é mal e o que é bom. Discerne aquilo que vem de Deus e aquilo que não é. Mas não é porque uma voz lhes diz, mas é porque a palavra está colocada nele, está implantada nele, habitando ricamente nele a palavra de Cristo. Em habitar ricamente, em pôr em prática a palavra de Deus, esse homem então cresce maduro, e aí então se torna mestre, no sentido que a Escritura aqui diz. Nós devemos já ser mestres, nós devemos buscar ser maduros, nós devemos buscar ter em nossas vidas a imagem de Cristo, ter em nossas vidas esse caráter que, pela prática, pelo exercício da fé e a obediência à palavra de Deus, é formado em nós, é trazido a nós, e aí então nós vamos ser santos como o Senhor, nós vamos amar como o Senhor, nós vamos perdoar como o Senhor, nós vamos aqui manifestar neste mundo a luz do Senhor, ser sal e ser luz. Os homens vão olhar para as nossas obras e vão glorificar o nosso Pai, porque eles vão ver que essas obras refletem exatamente a glória de Deus, refletem exatamente aquilo para o qual nós somos criados. Nós devemos viver para a glória de Deus. E todo aquele que é novo nascido deve ter esse alvo muito claro. Eu devo a cada dia refletir a glória de Deus. E como eu vou refletir? Buscando, pela graça de Deus, aplicar a palavra em minha vida. Buscando, nos meus relacionamentos familiares, como marido, como filho, como esposa, refletir a glória de Deus. Aplicar a palavra de Deus no meu casamento, aplicar a palavra de Deus no meu trabalho, ver o que o Senhor me disse que eu devo ser como um empregado, ou então aqueles que são empregadores, seja como for, precisam refletir o ornamento
fundamento da doutrina de Cristo, assim como Paulo recomendou àqueles que estavam ouvindo a palavra sobre como deveriam ser os escravos, inclusive eram escravos e não empregados como nós. Ele disse, eles devem ser ornamentos da doutrina de Cristo. Nós devemos ser assim. Nós devemos fazer com que esse mundo olhe para nós e perceba que este povo é um povo que reflete a Deus, que reflete a glória de Deus. E como vamos fazer isso? É muito simples nesses termos. É simples porque é algo que nós vemos muito claro nas Escrituras. Não precisamos jejuar trocentas vezes. Não precisamos fazer penitências. Não precisamos fazer o que muitos aí estão sugerindo para se obter algumas coisas. Não. Nós precisamos receber com diligência, ardorosamente, a palavra do nosso Senhor. Ouvir e buscar praticar. Ouvir e em cada dia estar colhendo, colocando em prática a palavra do nosso Senhor. Ser aquele homem que construiu a casa sobre a rocha, que ouve as palavras do Senhor e põe em prática. Porque assim, inclusive nesse paralelo que agora eu estou fazendo, aqueles que ouvem a palavra do Senhor e não põem em prática, o Senhor Jesus comparou a um homem que construiu sua casa sobre a areia. O que é que aconteceu? A casa veio sobre ela correntes, chuvas, rios, ventos, tudo, e ela cai. Aquele que edifica sua casa sobre a rocha, Jesus comparou aquele que ouve a sua palavra em prática. E então vem as dificuldades. E como é que nós vemos exatamente alguém maduro, alguém experimentado na palavra, alguém que, como esse que o escritor aos Hebreus está dizendo aqui, os quais pelo costume têm os seus sentidos exercitados para discernir tanto bem como o mal. É exatamente aquele homem que é comparado à casa que construiu sobre a rocha. Porque vem as dificuldades e ele está firme, ele está maduro o suficiente para saber que isso não é algo que vai derrubá-lo. Ele é maduro o suficiente para reconhecer que Deus é soberano sobre todas as coisas e que nada pode nos separar do amor de Cristo. Ele é maduro o suficiente para saber que as dificuldades dessa vida não podem nos separar do amor de Cristo. Ele é maduro o suficiente para saber que as perdas que temos aqui não se comparam com a glória que nós vamos receber. Ele é maduro o suficiente para considerar todas as coisas como esterco, assim como Paulo fez, diante da glória do Senhor Jesus. Ele é maduro porque ele vê, ele recebeu pela palavra de Deus, ele está seguro na palavra de Deus, ele vê o valor da palavra de Deus em sua vida. O valor dessa palavra poderosa que é suficiente para nós, é suficiente para nos dar vida, nos trazer a vida, inclusive, que fomos regenerados pela palavra de Deus, e suficiente também para comunicar vida a nós nesse dia a dia que precisamos caminhar. Que o Senhor esteja assim nos conduzindo a não ser ouvintes e negligentes, mas pelo contrário, ouvintes e diligentes, buscando colocar em prática a palavra do nosso Senhor. Senhor nosso Deus, nós vemos, Senhor, o valor da sua palavra poderosa. Vemos como o Senhor utiliza a sua palavra tanto para nos trazer vida pela regeneração, Senhor, como continuamente para nos conduzir em santificação. Amém. Senhor, quero te pedir que habite ricamente em nós a palavra de Cristo, Senhor, para que estejamos cheios delas, transbordantes desta palavra, e ela seja, Senhor, o nosso dia a dia. Ao viver aqui, Senhor, nós estejamos não apenas falando, mas vivendo a tua palavra. Ao estarmos trabalhando, ao estarmos nos relacionamentos em casa, ao estarmos, Senhor, em qualquer ambiente que estejamos, seja a tua palavra vista, exemplificada em nós. Ó Senhor, nos conduz à prática da tua palavra. Amém. Que o Senhor nos dê graça. Amém. Essa graça, Senhor, que opera nos ensinando a renunciar às paixões mundanas e a viver neste mundo, Senhor, santos, piedosos,
de forma agradável a Ti, Senhor. Que o Senhor opere com Tua graça em nós para obedecermos essa palavra, para estarmos vivendo aqui obedientes a Ti, Senhor. Sabemos, Senhor, que aqui nesta terra ainda nos faltará, porque nossa redenção só se completará quando for totalmente retirado do nosso corpo corporal. Quando, Senhor, no momento da vinda de Cristo, ao qual ansiamos, Senhor, que Ele venha, será, Senhor, transformado esse corpo em um corpo glorificado, Senhor. É um corpo, Senhor, que não mais está se inclinando para o mal, ó Senhor, mas enquanto isso não acontece, Senhor, que todo dia e cada dia, Senhor, brilhe em nós a Tua luz de forma crescente. Amém. Seja a nossa vereda como a luz da aurora, Senhor, brilhando, brilhando cada vez mais até chegar aquele dia em que estaremos brilhando perfeitamente na Tua presença. Amém. Amém. Ó Senhor, que o Senhor esteja atuando assim em nós, que o Senhor esteja assim nos conduzindo. Ó Senhor, eu quero te pedir também por cada um de nós que ainda, ao avaliar as vidas, Senhor, não percebemos o fruto devido pelo tempo. Que o Senhor esteja trabalhando nos nossos corações e nos conduzindo, Senhor, pela operação da Tua palavra, aquilo que precisamos. Seja, Senhor, para a diligência ao ouvir a Tua palavra e colocar em prática. Seja, Senhor, naqueles que ainda não receberam, Senhor, a nova vida, na busca, Senhor, de receber a Cristo. Ó Senhor, em nome de Jesus, que assim o Senhor atue com a Tua palavra em nós, porque ela não volta vazia, Senhor. Ela é poderosa e ela trará o fruto que o Senhor determinou que ela traga. Ó Senhor, em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém. Amém.